Era madrugada de sexta-feira, 20 de setembro de 2024, quando vizinhos de um apartamento começaram a ouvir pedidos de socorro do menino Miguel Rian, de apenas 6 anos de idade. A polícia foi chamada e, ao adentrar no apartamento, eles se depararam com uma cena de terror. O pequeno Miguel Rian havia sido brutalmente assassinado e decapitado pela própria mãe. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Luana Reis e hoje a gente vai falar sobre o caso Miguel Rian, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, recentemente. É um caso que praticamente chocou todo o Brasil pela brutalidade em que ele foi realizado pela própria mãe da criança. É um caso que ainda está em investigação, então provavelmente vai ter desdobramento sobre essa história, mas eu tentei trazer uma cronologia dos fatos para que você possa entender como tudo aconteceu. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho. E também já deixa um comentário aí, deixa um curtir porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes que eu tô sempre postando outros conteúdos. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Esse caso se iniciou na noite de quinta-feira, 19 de setembro de 2024, por volta das 20 horas da noite, quando alguns vizinhos começaram a ouvir alguns gritos de uma criança vindo de um apartamento localizado no bairro Mangabeira 4, em João Pessoa, na Paraíba. Diante daqueles gritos, naquela noite, um dos moradores do prédio decidiu bater na porta do apartamento para ver se estava tudo bem com a criança. Quando ele bateu na porta do apartamento, saiu a moradora daquele apartamento, que era a Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, a mãe do garoto. Ela abriu a porta e ela estava com a criança do lado dela e, de acordo com depoimentos do vizinho, ela apresentava um semblante um tanto assustado. Já o garoto, que se chamava Miguel Rian Mendes Alves, de apenas 6 anos, ele estava com um semblante de choro e ele estava sem roupas, mas ele não apresentava nenhuma marca visível de lesões pelo corpo. Apesar de achar toda aquela situação estranha, de acordo com o relato desse vizinho, a Maria Rosália, ela supostamente teria dito que o Miguel estava no banheiro e que ele era um menino autista e por isso ele estaria fazendo aquele escândalo, mas ela teria em seguida pedido desculpas pelo incômodo e teria dito que iria acalmar o filho. Depois disso, os vizinhos não ouviram mais nenhuma manifestação da criança naquela quinta-feira, mas acontece que na madrugada de sexta-feira, 20 de setembro de 2024, por volta das 3 horas da manhã, os vizinhos começaram a ouvir novamente alguns gritos de Miguel. Só que dessa vez os gritos eram um pouco diferentes. De acordo com relatos de vizinho, dessa vez a criança falava frases como: "Socorro, vou morrer", "Socorro, estou com medo, mamãe", "Socorro, me ajude" e "Mamãe, te amo". Isso gerou uma grande preocupação ali para os vizinhos. Eles acharam tudo muito estranho, aquela gritaria, aquela hora, a criança meio que pedindo socorro para a mãe. Então eles decidiram chamar a polícia. Só que apesar desses pedidos de socorro, uma das testemunhas, inclusive a pessoa que chamou a polícia, ele disse que inicialmente ele achava que a criança estava sozinha em casa, que a criança estava meio que pedindo socorro ali porque estava com medo, que tinha sido abandonada. Então inicialmente ninguém imaginava o que de fato estaria acontecendo dentro do apartamento. A polícia foi então acionada e eles chegaram cerca de 1 hora depois do chamado, que era mais ou menos ali aproximadamente às 4 horas da manhã. Assim que os policiais chegaram para atender a ocorrência, eles chegaram no apartamento e perceberam que a porta estava ali meio aberta e eles também começaram a ouvir alguns barulhos de batidas vindas de dentro do apartamento. Então, assim que eles entraram, eles já encontraram uma cena de terror. Os policiais encontraram uma quantidade bem grande de sangue no chão e logo de imediato eles já viram parte do corpo de uma criança estirada na cozinha. Eles também rapidamente perceberam que tinha uma mulher dentro do apartamento, que era a Maria Rosália, e na cena Maria Rosália ela foi encontrada sentada segurando a cabeça do próprio filho no colo. Na minha casa, eu senti a voz pedindo socorro, socorro aqui bem longe. Eu me acordei, aí abri a janela e realmente continuou, socorro, socorro, não, gritando muito. Aí vim aqui pro portão também. Chamei minha esposa, a gente olhou, assim, dava pra entender que era uma criança, agora uma voz de menina, entendeu? Aqueles gritos altos. Então a gente voltou novamente, aí quando deu 4 horas mais ou menos silenciou, né? Umas 4h10, 4h15, não teve um disparo. Aí a gente parou aqui, aí depois saiu aqui fora e o vizinho ali informou que a mãe tinha matado o filho, né? Que é um menino. Mas ele não tinha noção que ela tinha degolado, tinha ficado com ele, a cabeça no colo, né? Então assim, é uma situação complicada, né? Então amanhã assim, na sexta-feira, né? Uma notícia dessa na nossa rua. Essa rua aqui é tudo tranquilo, né? Então é triste, né?
É complicado. Eu que sou pai, a gente fica numa situação assim, chocante, né? Diante daquela situação, a polícia imediatamente pediu para que a Maria Rosália ficasse parada ali, só que de acordo com alguns relatos, ela teria nesse momento então ido em direção aos policiais para atacá-los com 2 facas. Obviamente os policiais tiveram que conter ali a mulher, então eles dispararam alguns tiros contra ela. Ela meio que ficou ali imóvel, inclusive eles conseguiram algemá-la ali diante da situação, mas quando eles conseguiram algemá-la, ela tentou escapar, ela estava tentando se debater ali, e nisso ela conseguiu alcançar uma tesoura e tentou tirar a própria vida. Os policiais eles conseguiram conter, né, impedir que ela fizesse isso e conseguiram imobilizar a mulher. Mas ela acabou se ferindo bastante, então eles tiveram que levar ela para o hospital com urgência. A Maria Rosália ela foi levada então para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, e lá ela chegou em estado bem crítico, onde ela precisou passar por algumas cirurgias. A equipe da polícia já havia contido essa vítima, né? Infelizmente é uma mãe que havia decapitado o seu próprio filho. Infelizmente nos deparamos com essa cena lamentável. Ela ainda muito combativa no local. A polícia necessitou efetuar alguns disparos de arma de fogo na região principalmente dos membros inferiores. A equipe do SAMU gostaria também de parabenizar a agilidade e o trabalho da Polícia Militar. Eles foram muito efetivos e fizeram um trabalho brilhante, né? Nossa equipe basicamente seguiu com um protocolo de imobilização com essa vítima, ela ainda muito combativa. Preferimos seguir com uma resposta rápida ao hospital de trauma. Vizinhos falavam que a criança gritava pedindo para não morrer antes do acontecido, né? Então, essas hipóteses aí são plausíveis. A perícia vai ficar a cargo lá de fazer o trabalho no local. Essa senhora realizou esse homicídio com uma faca. A criança estava decapitada. Eu já tenho alguns anos no serviço do SAMU, nunca vi nada parecido. O pequeno Miguel Rian, ele acabou sendo enterrado já no dia seguinte, no dia 21, que era o sábado, e ele foi enterrado em Pedras de Fogo, um município ali da Paraíba, que fica próximo a Pernambuco. Acontece que além de toda a cena de terror que os policiais encontraram, eles supostamente também teriam encontrado supostos vídeos relacionados a rituais que incluíam rituais de decapitação. Inclusive, um dos policiais também teria dito que dentro do apartamento também tinha um gato que estava agonizando. Então, supostamente, esse gato também teria sido atacado ali, né, diante de toda a situação, de toda a cena do crime. Extrema violência, a criança estava completamente decapitada, apresentava lesões na região do coração, também tinha um gato agonizando em outro quarto, e vídeos de rituais satânicos de decapitação. O caso ele então foi registrado como sendo um homicídio e a polícia começou a coletar algumas informações de moradores ali da região e de acordo com os moradores, a Maria Rosália ela teria chegado ali recentemente no bairro e ela morava ali no apartamento há cerca de 3 meses, na verdade tem fontes que dizem 3 meses, tem fontes que dizem 1 mês, mas é basicamente entre 1 a 3 meses e algumas pessoas relatam que ela já teria tido problemas de saúde mental. Inclusive, de acordo com familiares, há cerca de 1 ano antes do crime, ela supostamente teria dado entrada no pronto atendimento de saúde mental localizado no Ortotrauma de Mangabeira, conhecido como Trauminha, e depois ela foi internada no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, onde ela permaneceu por 1 semana e depois acabou sendo liberada. Acontece que, de acordo com relatos, depois dessa liberação dela, que ela teve da internação algumas semanas depois, as crises teriam retornado e, nessa ocasião, ela teria até ameaçado alguns familiares. Inclusive, ela teria sido levada novamente para o pronto atendimento, mas nessa segunda vez ela teria negado seguir o tratamento e também tomar as medicações, alegando que ela estava bem de saúde. Então, supostamente, ela já vinha com alguns quadros de crises psiquiátricas, algumas crises onde ela, inclusive, já tinha sido
algumas vezes internada, mas ela não teria seguido com o tratamento adequado. Obviamente, todo mundo ficou muito chocado com aquela situação, inclusive o pai do Miguel ficou muito chocado, os próprios familiares ficaram muito chocados, porque o Miguel, ao que se fala, ele morava com os avós, maternos inclusive, mas algumas vezes na semana ele ficava com a mãe, naquele dia, na quinta-feira, era o dia dele ficar com a mãe. Inclusive, o próprio pai dele iria buscar ele no domingo para que eles passassem o dia juntos. Então, assim, foi algo que realmente pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, é possível ver até algumas fotos da Maria Rosália com o Miguel e ela aparentemente era uma mãe carinhosa. Não se sabe, né? O pessoal não fala muito sobre a personalidade dela, pelo menos eu não vi fontes a respeito disso. Mas por algumas fotos que você consegue encontrar, você dá pra ver que ela era uma mãe aparentemente carinhosa com o filho. E realmente todo mundo foi bem pego de surpresa ali com aquela situação. O caso ele foi tão grave que inclusive os próprios policiais que atenderam a ocorrência, eles precisaram ser afastados para realizar tratamentos psicológicos e psiquiátricos. E a Maria Rosália, ela segue internada sob custódia da polícia. Então até o momento não se sabe o que levou a Maria Rosália a matar o próprio filho. O caso segue investigação. Algumas fontes dizem que foram encontrados materiais dentro do apartamento que estão relacionados a rituais, onde nesses rituais são utilizados práticas de decapitação. Não se sabe se foi de fato um ritual, se a intenção era ser um ritual, ou se ela já estava dentro de uma crise, né, psicológica ali no momento. Então, assim, não se sabe o que de fato levou a Maria Rosália a cometer o crime. O caso todo segue em andamento, não se sabe se foi uma crise, não se sabe qual foi a intenção, né, de fato, de tirar a vida da criança. Mas o que se sabe é que foi um crime brutal, então tudo está sendo investigado. É um caso que chocou muito a Paraíba e o Brasil inteiro. É um caso que repercutiu no Brasil inteiro, porque, assim, foi muito chocante, né, principalmente envolvendo uma criança indefesa, uma criança que pediu para viver. Inclusive tem vários áudios aí, não indico, mas tem vários áudios onde é possível ver a criança pedindo socorro de alguns vizinhos que fizeram, né, a gravação. Então, assim, é um caso realmente muito chocante, tanto é que os próprios policiais, as próprias pessoas que estavam ali envolvidas no caso, elas ficaram extremamente traumatizadas com tudo aquilo que foi visto. Então, realmente foi uma cena horrível. Inclusive, eu tenho uma crítica muito grande a fazer em relação a esse caso, no sentido de que vazaram fotos da cena do crime, vazaram fotos da criança naquela situação, o que é crime, né? Também é crime. Inclusive, pessoas que foram envolvidas em fotos retiradas ali da criança, inclusive no IML, elas foram afastadas e estão sendo investigadas. Então você que compactua com isso, compartilha esse tipo de conteúdo, não compartilhe porque você está também fazendo um crime e é um desrespeito com a família, né? Que aquilo seja divulgado. Então, quando eu vi a notícia, eu vi que muitos blogs, muitos sites estavam divulgando fotos da cena do crime. Eu sei que para muitas pessoas gera o gatilho de curiosidade para ver como tudo aconteceu, mas sempre pense na família, os familiares terem acesso àquele tipo de imagem. Com certeza deve ser uma situação traumatizante. Os familiares devem, inclusive, ainda estar numa situação de trauma, porque é um caso bem recente. Nada ainda está... Não se sabe muito bem o que é que levou ela a fazer aquilo, mas o meu maior respeito para os familiares que tiveram que lidar com a situação, que estão tendo que lidar com essa situação. E assim, infelizmente, muitas pessoas compartilharam esse conteúdo. Confesso que eu não vi as fotos, não tive coragem de ver, não escutei os áudios, porque eu acho que é uma cena realmente muito forte. Então, assim, é um caso que ainda está em investigação. Provavelmente eu posso vir trazer notícias sobre esse caso quando a investigação der uma conclusão, né, sobre o que aconteceu. Mas por enquanto é isso, então qualquer novidade relevante aqui sobre o caso eu venho trazer para vocês. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixar um curtir porque me ajuda muito. E também se você quiser me seguir nas minhas outras redes, vai ser muito bem-vindo. Eu tô sempre postando outros conteúdos mais curtos, atualizações. Então, se você gosta dessa temática, me segue nas minhas outras redes. E é isso, eu te espero no próximo caso.